irmã Ruth me deu essa honra de poder participar do culto de hoje, com a responsabilidade de dividir com os irmãos a mensagem da Palavra de Deus. E é uma honra que sempre que eu tenho que pregar, me faz tremer e temer. Não é algo, já está acostumada, não sente nada, sinto sim. Sempre fico achando, será que? E pedindo a Deus a misericórdia dele para que eu possa transmitir o recado dele como ele quer. Eu estou com uma Bíblia bem grande e eu estava lembrando ali que quando eu era seminarista, a Bíblia que eu lá usava para o seminário cabia na palma da minha mão. Hoje, eu acho que se eu abri-la, eu não leio uma letra. As coisas vão mudando, né? A Bíblia foi crescendo, foi aumentando. E hoje eu estou com essa aqui bem grande, ainda mais que quebrei o óculos e estou com uma dificuldade para focalizar as letrinhas, as benditas letrinhas. Eu convido os irmãos e amigos, inclusive os irmãos e amigos que nos veem pela internet, para abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 14 em diante. Irmã Ruth, quando me convidou, me deu um recado. Fale sobre Jesus. E eu vou falar sobre Jesus. Jesus disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, o Messias, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses.
pois, se a lei chamou a deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfema, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Esse texto tem algumas verdades ensinadas por Jesus. E eu vou destacar uma. No domingo passado eu preguei sobre uma delas, Jesus dizendo, eu sou a porta. Depois ele diz, eu sou o bom pastor. E depois ele diz, eu e o Pai somos um, sou filho de Deus. E eu quero refletir com os irmãos, nesse momento, sobre Jesus, o bom pastor. O que essa declaração de Jesus significa para você? Você se coloca entre as ovelhas de Jesus, entre as ovelhas do bom pastor, ou você ainda está longe dele, pensando poder guiar sozinho a sua vida, crendo naquilo que lhe parece mais racional, ou naquilo que atenda às suas necessidades, ou até não crendo em nada. Pense comigo durante alguns minutos sobre o bom pastor. Essa figura do pastor era comum na Palestina. Muitos homens trabalhavam como pastores, pastores de ovelhas que cuidavam do seu rebanho, e eles conheciam também a comparação que Deus havia feito dele próprio como pastor do seu povo. E há um salmo muito conhecido do rei Davi que diz, o Senhor é o meu pastor. Deus se apresentava como aquele que cuidava e que guiava o seu povo. Jesus, então, usa essa figura do pastor, que era conhecida, para falar de si mesmo. Ele declarou, eu sou o bom pastor. Nota que ele diz, eu sou o bom pastor. Ele não disse que ele era um pastor, mas ele disse que ele era o único, o exclusivo pastor. Ele faz questão de frisar isso, porque ele estava falando a um grupo de judeus, e havia naquele grupo muitos líderes religiosos que estavam guiando o povo para longe de Deus, para longe de Jesus, para longe da verdade. E Jesus disse que aqueles líderes religiosos eram ladrões, eram assaltantes, eram mercenários, não tinham verdadeiro interesse no povo. E que ele, Jesus, era o único pastor. Ele era e é o único pastor por causa da sua origem e por causa das obras que só ele pode realizar. A origem de Jesus é única e as obras que ele realiza também são únicas. Ninguém pode fazer a mesma coisa. Examinemos as características de Jesus como bom pastor. Ele mesmo apresenta essas características. Ele diz no versículo 11, eu sou o bom pastor,
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E repete isso também no versículo 14. Ele diz que ele conhece as ovelhas, que é conhecido das ovelhas, que o Pai o conhece, e também ele conhece o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus estava afirmando claramente ali que ele daria a sua vida, que ele entregaria a sua vida em sacrifício pelas ovelhas. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, foi voluntária. Ninguém tirou a vida dele, ele deu a vida. Ele disse: eu de mim mesmo a dou. Foi uma oferta que ele fez, foi o sacrifício que ele fez. Ele, nesse momento que falava, ele ainda não tinha sido sacrificado, mas nós agora olhamos para o passado e sabemos que isso se realizou. Jesus não morreu como um mártir, que é apanhado pelas circunstâncias das quais ele não pode se livrar. Jesus também não foi apanhado de surpresa pela traição de Judas. Ele sabia previamente que entre as suas ovelhas havia um que não era ovelha. Ele sabia que havia um que o trairia. Ele, antes de ser traído, quando comemorou a última ceia da Páscoa, ele disse: um de vocês vai me trair, falando para os apóstolos. E eles perguntaram a Jesus: mestre, quem vai trair o Senhor? E ele disse: aquele que eu der o pão molhado, esse vai me trair. E a quem que ele entregou? A Judas. E disse a Judas: o que você tem para fazer? Faz-o de uma vez. E Judas saiu e foi trair Jesus. Então não foi por acaso. Jesus também não era um indefeso na mão do exército romano e na mão dos líderes religiosos judeus. No momento em que Jesus foi preso, chegou Judas, beijou, chegou os soldados e foram pegar Jesus, sempre Pedro, tirou a espada da bainha, e meteu no servo do sacerdote. Papai dizia que Pedro havia metido a espada para rachar a cabeça do homem, mas o homem tirou a cabeça de lado e cortou só a orelha dele. Jesus diz a Pedro: mete a tua espada na bainha e cura a orelha do homem. Mas ele diz mais: você pensa que eu não poderia orar a meu Pai e que ele não mandaria mais de 12 legiões de anjos? Jesus, então, não estava indefeso. Bastava ele orar e Deus mandaria os anjos em sua defesa. Uma legião de soldados romanos, num período, foi composta de 3.000 soldados, e depois, no outro período, foi composta de um pouco mais de 5.000 soldados. Vamos ficar com um número menor? 3.000 soldados? Vamos, então, multiplicar isso. 3.000 soldados numa legião multiplicado por 12, 36.000 anjos viriam em socorro de Jesus. Muito mais do que os soldados romanos que estavam acantonados ali em Jerusalém. Então Jesus não estava indefeso, ele não era um pobre coitado apanhado de repente pelas circunstâncias e arrastado pela multidão e arrastado pelos líderes religiosos para a morte. Várias vezes tentaram matar Jesus, até no texto que eu li para vocês agora. Tentaram apedrejá-lo, mas ele sabia que não havia chegado a sua hora. E quando ela chegou, ele disse: é chegada a hora. Jesus, então,
não era um indefeso. Ele disse que dava a sua vida pelas ovelhas. Ele não perdeu a vida, ele entregou-a. Não mataram a Jesus, ele escolheu morrer. Não lhe foi imposta a cruz, ele aceitou-a voluntariamente por nós. Ele aceitou-a por mim e por você, porque ela era para nós. Jesus morreu por causa do meu pecado, Jesus morreu por causa do seu pecado. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu pelo mundo. Isto é, ele morreu por todas as pessoas. Ele disse isso num dos discursos que ele fez. Ele disse: o pão que eu der é a minha carne, isto é, o meu corpo, que eu darei pela vida do mundo. Jesus morreu por todos. A morte de Jesus é suficiente para a salvação do mundo, mas só é eficaz para aqueles que creem. Entenderam? A salvação é para todos, porque Jesus morreu por todos, mas só é eficaz para aquele que crê. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a morte de Jesus, a salvação que ele dá, só é eficaz quando você escolhe crer, embora ele tenha morrido por todos. A Bíblia também diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus ao mundo se manifesta na morte de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo se dá voluntariamente, mas só é eficaz para aquele que crê. O bom pastor, então, dá a sua vida pelas ovelhas. Mas há uma outra característica. Jesus disse no versículo 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Quem pode dizer isso? Alguém, em alguma época, no correr da história desse mundo, teve coragem de dizer isso? Eu vou dar a minha vida, eu vou morrer, e depois eu vou tomar a vida de volta? Algum líder religioso teve coragem de dizer isso? Ninguém. Algum político? Algum sábio? Algum filósofo? Ninguém. Jesus é único. Só ele podia dar a vida e tornar a tomá-la. Eu dou a minha vida, eu morro voluntariamente, mas vou tornar a tomar a minha vida de volta, eu vou viver novamente. E ele disse aos seus discípulos claramente que morreria e que ressuscitaria. A morte de Jesus foi voluntária e foi seguida da sua ressurreição gloriosa. Jesus está vivo. Jesus está reinando. Porque ele morreu, deu a sua vida, mas ele tornou a tomá-la. Do ponto de vista humano, vendo Jesus na cruz, tudo indicava que Jesus havia sido executado e que Jesus estava derrotado.
acabado ali. Mas Jesus, quando na cruz clamou, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus o entregou por sua própria vontade. E 3 dias depois, também por sua própria vontade, ele retornou à vida. Ele ressuscitou dentre os mortos. Deus, o Pai, havia lhe dado poder, autoridade para dar a sua vida e para tornar a tomá-la. Não temos um pastor morto, temos um bom pastor vivo, que deu a vida por nós, que cremos nele, mas tornou a tomá-la, ele ressuscitou. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor não fica morto porque ele toma a sua vida de volta, ele ressuscita. O bom pastor tem uma outra característica, ele conhece o Pai. Versículo 15, ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Esse conhecer não é esse conhecer que nós hoje temos. Encontramos com alguém na esquina, ele nos diz o seu nome, e depois a gente diz: eu conheço fulano. Não conhece. Você não convive, você não tem comunhão, você não sabe como é, você não sabe o gosto daquela pessoa. Conhecer é ter íntima comunhão, é relacionamento íntimo, permanente. É assim que Jesus conhece o Pai. As pessoas, na sua maioria, vivem querendo conhecer Deus. Vivem querendo um relacionamento com a divindade. Alguns creem na existência de um Deus único e querem um relacionamento com Ele, mas não sabem como chegar a Ele. Querem chegar a Ele pelos seus próprios métodos e não conseguem. Outros querem um relacionamento com divindade, então inventam religiões e até inventam divindades. Mas Jesus é o único que conhece o Deus verdadeiro. E Ele é o único que pode revelar o Deus verdadeiro a você e a mim. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nota? Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem Ele quiser revelar, a quem Ele quiser tornar Deus conhecido. E como é que Ele quer tornar Deus conhecido? Aquele que crê nele. Quando cremos em Jesus, Ele é o caminho para o Pai, então Deus se torna conhecido de nós. E Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Esse conhecimento perfeito se deve ao fato de que Jesus é Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E a multidão entendeu bem o que Jesus estava dizendo. Tanto entendeu que imediatamente quis apedrejá-lo. E qual foi a acusação que fizeram? Blasfêmia. Você é um homem e está se dizendo Deus. E Jesus disse que eles não queriam crer, porque as obras que Jesus fez eram únicas, ninguém podia fazer, e o que ele fazia mostrava a sua origem, mostrava que ele era Deus. Essas coisas aconteceram logo depois de Jesus ter realizado um milagre que ninguém pode realizar. Um homem cego de nascença fora curado por Jesus. E ele, alegre, entrou no templo para dizer: olha, um homem me curou. E quiseram saber quem era o homem.
E ele disse, se ele é pecador ou não, porque o acusaram de pecado, eu não sei, mas eu sei que ele me curou. E a multidão então se reuniu em torno de Jesus para cobrar dele por que ele, não sendo da liderança religiosa, estava curando. Pura inveja. Eles sabiam que não podiam fazer aquilo. E, no Antigo Testamento, havia uma profecia que dizia que o Messias abriria os olhos aos cegos. Então, era o cumprimento das profecias, e eles não creram. E quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, eles querem matar Jesus apedrejando-o. Jesus disse a eles, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfema, porque ele disse, sou filho de Deus. Eles não pediram a Jesus, nos diga abertamente quem tu és realmente o Messias? E quando Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, o que eles fazem? Querem apedrejá-lo. Parece a sociedade, o mundo de hoje, não parece? Não querem ir a Jesus para terem vida. Foi isso que Jesus disse daquela sociedade. Vocês não querem vir a mim para terem vida. As evidências estão todas aí, de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou o Messias, e vocês não querem vir a mim. Jesus, o bom pastor, conhece Deus o Pai perfeitamente, porque ele é o Filho de Deus. E por isso pode nos revelar o Pai, pode nos dar a conhecer o Deus verdadeiro. Você quer conhecer Deus? Então você precisa se tornar ovelha do bom pastor. Porque só ele conhece Deus e revela Deus ao que crê nele. Jesus disse então que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas que o bom pastor não fica morto porque ele torna a tomar a sua vida e ressuscita, que o bom pastor conhece o Pai porque ele é um com o Pai, ele é o Filho de Deus. E ele disse também que o bom pastor dá segurança às suas ovelhas. Qualquer pessoa que vá a Jesus crendo nele, se torna das suas ovelhas. E Jesus lhe dá bênçãos sem fim. E dentre essas bênçãos está a segurança. E ele destacou 2 aspectos dessa segurança. As ovelhas, os bichinhos, precisavam do pastor para protegê-las. E Jesus, se comparando com o pastor, ele diz, o bom pastor protege as ovelhas, o bom pastor dá segurança às suas ovelhas. Veja o versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O bom pastor dá segurança do conhecimento pleno e íntimo. Eu conheço as minhas ovelhas. Todos nós queremos ser intimamente conhecidos e aceitos. É isso que Jesus faz com quem se torna sua ovelha pela fé. Ele conhece a pessoa completamente e convive intimamente com essa pessoa. Jesus não rejeita ninguém que creia nele e vá a ele para o seguir. Ele diz que de maneira nenhuma ele rejeitaria. Ah, mas eu sou pecador, então eu preciso consertar primeiro os meus erros para depois ir a Jesus. Engano seu, meu amigo, minha amiga. Você tem que ir primeiro a Jesus. Se tornar ovelha de Jesus, ficar seguro no conhecimento de Jesus.
e depois Jesus vai consertar você. Não é você que se conserta, é o bom pastor que pode lhe consertar. Outro aspecto da segurança que o bom pastor dá às suas ovelhas. O primeiro é esse conhecimento íntimo e pleno. O segundo aspecto é a segurança da vida eterna. Jesus diz no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E dou-lhes a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o resultado de seguir a Jesus qual é? Receber dele a vida eterna. Quem pode fazer tal promessa? Já leu algum livro religioso em que haja essa promessa? Não pode. O único livro que tem essa promessa é este aqui, a Palavra de Deus. Porque aqui está a verdade de Jesus. Só Ele pode dar vida eterna, porque só Ele morreu e ressuscitou. Só Ele morreu, deu a vida e tornou a tomá-la. Então só Ele pode prometer a segurança da vida eterna. O que é vida eterna? É vida que não tem fim. Quem é o único que tem vida que não tem fim? Só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando eu falo em Deus, eu estou pensando na Trindade Santa. Eles não têm princípio nem fim. São eternos. E quando nós cremos em Jesus, o bom pastor, Jesus nos dá a graça de participar dessa qualidade divina. Embora tendo princípio, porque nascemos, e a nossa vida física vai chegar a um término, mas a vida, na realidade, não termina, ela continua. Ele diz que quem crê nele terá a vida eterna. Não, ele diz, tem. Na hora que você crê em Jesus, você passou a ter vida eterna. A sua vida não acabará mais. Será vida da qualidade divina. Ah, então meu corpo não vai morrer? Vai. Jesus também disse que aquele que crê nele, ele o ressuscitará no último dia. A vida eterna é completa. É vida que não acaba na morte, continua, a pessoa vai para a presença de Deus. E no último dia, essa pessoa ressuscita. Como? Não me peça explicação. Não há explicação científica. Apenas tem o exemplo do bom pastor que morreu e ressuscitou. E ele disse que vai fazer a mesma coisa com as suas ovelhas, porque ele as conhece. Jesus muda o significado da nossa vida, porque ele nos dá vida eterna. Mas dentro dessa concessão de vida eterna, ele disse uma outra coisa, no versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Lá em João 3,16, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? Perecer
é receber o justo julgamento de Deus por não crer em Cristo Jesus. Ele veio para nos dar vida. E quando alguém o rejeita, não crer nele, está rejeitando a vida. Então, esta pessoa já está condenada, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É interessante, a pessoa não é condenada porque mente, porque adultera, porque rouba, porque isso, porque aquilo outro. O grande pecado que leva alguém à condenação, qual é? Não crer em Jesus. Porque os outros pecados, Jesus perdoa quando a pessoa vai a Ele. Ele justifica, Ele apaga esses pecados. E quando a pessoa não crê nele, a carga, o peso dos pecados está todo sobre a pessoa. E naquele peso enorme está o fato dela ter rejeitado a Jesus Cristo, não ter crido no bom pastor. Perecer é ser julgado e receber a sentença pela escolha que fez. E ao ser condenado, o perecer é num lugar. Ninguém gosta de ouvir falar nesse lugar. Aquele que perece, perece no inferno. E Jesus disse que esse lugar não foi preparado para os seres humanos. Jesus disse que esse lugar foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para nós. Mas quando alguém escolhe não crer em Jesus, ele está escolhendo perecer. E perecer só pode ser onde está o grande inimigo de Deus. Quem é ovelha de Jesus nunca perecerá, porque tem a vida eterna que Jesus lhe dá. Nunca correrá o risco de abrir os olhos nesse lugar terrível. Nunca. E o terceiro aspecto desta segurança está no versículo 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que deu as ovelhas a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. A segurança é do conhecimento completo, é segurança de vida eterna, é segurança de não perecer, de não ser condenado, e é uma segurança de que essa salvação, essa vida eterna não pode ser tirada de você, porque há duas mãos poderosas a lhe segurar, as mãos de Jesus e as mãos do Pai. Ninguém pode tirar a ovelha da mão de Jesus, e ninguém pode tirar a ovelha da mão do Pai. É salvação para sempre. Não depende de você, depende da mão de Jesus e depende da mão do Pai. Então você está seguro para sempre. Mas essa segurança só tem aquele que crê em Jesus, aquele que se torna sua ovelha. E eu quero perguntar a você: você quer se tornar ovelha de Jesus? Curva sua cabeça em oração e responda a Ele. Não precisa dizer a mim, curva sua cabeça em oração. Quando esse culto terminar, se você fez a escolha por crer em Jesus, fala comigo, fala com o pastor, para nós termos o prazer de lhe abraçar
e de orar com você. Curva a cabeça em oração. Todos nós que somos ovelhas, agradecemos essa bênção, agradecemos a bênção de que a irmã Ruth é ovelha de Jesus. E formemos compromisso com Ele, de segui-lo sempre, em tudo. E você que ainda não é ovelha, escolha agora ser ovelha de Jesus. Curva a sua cabeça e fala com Deus de alguma maneira, fala com Jesus de alguma maneira. Diga a Ele o que está agora no seu coração. Vamos curvar nossa cabeça. Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, porque Jesus, o bom pastor, se deu por nós, ressuscitou e está contigo. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito atuando no coração das pessoas, as quebrante, para que também se tornem ovelhas de Jesus e tenham essa segurança que só Jesus dá. Pedimos a Deus a tua misericórdia sobre cada um. Em nome dele nós pedimos. Amém.